Esta é, então, a disciplina hermenêutica. Vamos estudar, então, introdução à hermenêutica. Nós acabamos de ver exegese, vamos ver, então, a hermenêutica a partir de agora. Então, vamos lá, caminhando aí para a nossa primeira aula desta disciplina. Hoje nós vamos ver hermenêutica, vamos definir mais uma vez hermenêutica, apesar de que vocês já têm essa definição, mas vamos recordar aqui a definição dessa palavra hermenêutica e vamos estudar, então, já começando a estudar figuras de linguagem dentro da hermenêutica. Mas antes disso, eu gostaria de compartilhar esse versículo aí, da segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 20 a 21, segunda de Pedro. Então, Pedro escreveu o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, eu peguei esse versículo e fiz alguns acréscimos aí, usando o texto grego. Então, por exemplo, essa palavra elucidação, que vocês veem aí no texto, é a palavra epílisis no grego, ok? Elucidação é epílisis, que foi traduzido na Almeida Revista e Atualizada. Aqui, ó, na base, vocês veem ARA. ARA, então, é a sigla Almeida Revista e Atualizada. Ok? Quando é NVI, ou melhor, quando é a Nova Versão Internacional, a sigla é NVI e assim sucessivamente. Muito bem, então essa palavra elucidação é a palavra epílisis, que significa ato de desprender, ou seja, desatar. Então, o que Pedro está dizendo para nós? Que a Escritura, não é? Toda profecia, quando ele fala profecia da Escritura, ele está se referindo a todo o Antigo Testamento e a todo o Novo Testamento. Agora, quando nós temos o cânon do Novo Testamento, formado, então, por 27 livros. Então, toda profecia ou toda Escritura, ela não pode ser desatada, ela não pode ser compreendida, essa é a ideia, de forma particular. Ela não é de particular interpretação. Então, também significa a palavra interpretar. Então, em algumas versões, como na NVI, na Nova Versão Internacional, você encontra a palavra elipsis traduzida por interpretação. Então, ele vai explicar por que nenhuma escritura provém de particular elucidação. Por que ninguém pode interpretar particularmente as Escrituras? Tá? E ele explica, então, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Então, aqui ele está agora nos explicando que a Bíblia toda ela é fruto da inspiração divina, assunto que nós já vimos. Então, o Espírito Santo, na sua obra da inspiração, ele traz essa questão da inspiração para que homens comuns possam escrever aquele texto inspirado. Então, ele vai dizer, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Então, não tem vontade humana nas Escrituras. Tem a instrumentalidade humana. Isso é claro, mas não a vontade, não a inspiração humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus. Vejam que a ARA, Almeida Revista Atualizada, ela coloca homens e entre colchetes, santos. Mas no texto em grego você não encontra essa palavra santos aí, né? Na verdade, essa palavra santo, a ideia aí dos tradutores
foi mostrar a importância desses autores, em termos de homens separados por Deus para escrever as Escrituras inspiradas pelo Espírito. Então, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então, o que nós temos em termos de obra do Espírito Santo com relação às Escrituras? O Espírito Santo inspira e o Espírito Santo move. Ele moveu esses autores, que são 40 autores, incluindo os autores do Antigo e do Novo Testamento. São 40 autores, ele moveu, não é? Essa palavra movidos aí no grego é a palavra feromenoi. É aquela ideia de você mover um caixão de tal forma que o caixão mesmo em si, ele não tem ação. Ele não responde pela ação. Então, o Espírito Santo é ativo nesse verbo, movidos pelo Espírito. Então, quem moveu foi o Espírito. Então, esses homens, eles não buscaram inspiração para escrever as Escrituras. É importante que isso fique claro para nós desmistificarmos qualquer coisa, porque a inspiração é única do Espírito Santo. Ele inspira as Escrituras e ele move esses homens para escrever. Logo, por isso, Pedro está dizendo, olha, a interpretação dos textos escriturísticos, dos textos bíblicos, essa interpretação ela não é de particular elucidação, de particular interpretação. Se não foi escrito por homens, mas homens foram movidos, quanto menos a interpretação. Nós não temos condições alguma de interpretar as Escrituras sem a ação do Espírito Santo. Então, nós vamos ver que é importante o estudo, a capacitação humana, porém, nós somos totalmente dependentes da iluminação do Espírito. Então, ele inspira homens, ele inspirou as Escrituras, ele moveu homens, e agora o Espírito Santo nos ilumina o nosso entendimento. É essa a ideia, então, que Pedro está procurando nos passar. Na Nova Versão Internacional, nós temos, então, uma linguagem mais próxima do nosso linguajar, vamos dizer assim, da nossa língua portuguesa contemporânea. Então, os tradutores, né, os editores da Nova Versão Internacional, da NVI, traduziram da seguinte forma: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos, ou seja, movidos, feromenoi é a palavra, pelo Espírito Santo. Então, aí você tem esse mesmo versículo na Nova Versão Internacional. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, nós temos também um versículo muito interessante que fala: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Aqui o autor, então, da carta aos Hebreus, ele está apontando para a eficácia da palavra. Então, nenhum livro, nenhum texto humano tem essa capacidade de esquadrinhar o que vai na mente do homem. Somente a palavra de Deus, ela pode nos confrontar. Somente a palavra de Deus, ela pode atingir a nossa consciência ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, mostrando, então, essa função penetrativa da palavra de Deus
para nos conduzir a uma reflexão pessoal. Então, quando nós lemos a palavra, quando o Espírito Santo nos ilumina e nós entendemos aquilo que estamos lendo, a palavra ela tem essa função de penetrar alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então, somente Deus faz isso. Somente o Espírito Santo produz isso no homem, ninguém mais. Muito bem, aí Timóteo, ou melhor, Paulo escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, 3,16, ele vai falar que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, novamente, é exatamente por causa da inspiração divina que nós precisamos do Espírito Santo para interpretar corretamente a palavra de Deus. Caminhando, então, agora vamos rever a definição de hermenêutica, porque vocês já têm essa definição, é possível que vocês não se lembrem. Então, nós vamos pensar um pouquinho na definição da palavra hermenêutica, porque nós vamos, então, agora entrar a fundo nessa disciplina. Então, é de origem grega, a hermenêutica, a hermeneu, é tida como filosofia da interpretação, sendo associada ao deus grego Hermes, que traduzia tudo que a mente humana não compreendesse, sendo chamado de Deus intérprete. Então, a hermenêutica ela nasce ali com os gregos, com essa capacidade de interpretar, e exatamente por causa de Hermes tinha essa característica, né, esse deus grego, dentro da mitologia grega, né, dentro daquilo que eles criam lá, era aquela pessoa, então, que traduzia, ou seja, toda a mente humana, todo texto era traduzido, então, por Hermes dentro do pensamento grego. Mas a ideia da hermenêutica, ela se encaixa direitinho com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é um texto comum em termos de gramática, por exemplo, apesar da inspiração divina, que é exclusiva, mas o texto bíblico ele é composto de gramática, de pontuação, e aí, então, requer a questão do conhecimento humano. Então, nós temos que saber interpretar usando a nossa gramática, usando o nosso conhecimento da nossa língua portuguesa e havendo possibilidade, conhecendo até mesmo os próprios textos originais, como hebraico e grego, como nós vimos ali na exegese. A exegese já vai mais a fundo e exige do intérprete que ele tenha conhecimentos das línguas originais. A hermenêutica não, a hermenêutica ela vai pegar aquilo que os exegetas já colocaram nas nossas mãos e com base naqueles comentários, naquele trabalho exegético que os teólogos já fizeram, nós temos então a capacidade agora de ler o texto, analisar o texto e poder interpretar o texto dentro da nossa gramática, mas, repito, sempre na dependência da unção e da ação do Espírito Santo. Muito bem, ainda dentro da definição de hermenêutica, vejam lá. Toda e qualquer informação necessita de alguma interpretação para ser compreendida de forma adequada. Então, a hermenêutica, pelo menos em algum nível, é algo frequentemente presente na vida das pessoas. Estou corrigindo o texto aqui. Já estou sendo um hermeneuta, né? Que faltou essa informação. Por isso, alguns estudiosos geralmente fazem uma distinção entre o que chamam de hermenêutica geral e hermenêutica especial. Vejam que interessante, a palavra de Deus ela é tão autoritativa que até mesmo os estudiosos, de forma geral, eles separam a hermenêutica em hermenêutica geral
que, como vocês vão ver aqui, é aquela hermenêutica que vai te ajudar a interpretar um texto comum, e a hermenêutica especial, que é exatamente a hermenêutica que será usada para a interpretação das Escrituras. Enquanto que a hermenêutica geral, para você interpretar um texto, basta você conhecer a gramática e pontuação, concordância verbal, interpretação de texto. Então, você consegue, através desses conhecimentos da própria língua portuguesa, no caso, você consegue interpretar um texto, você consegue fazer uma hermenêutica geral. Entretanto, na hermenêutica especial, nós não podemos apenas depender da gramática, do conhecimento, da pontuação, da concordância. Tudo isso é importante, mas nós precisamos saber também como o Espírito Santo inspirou a Escritura, quais são as figuras de linguagem que nós encontramos nas Escrituras, a questão do tempo em que foi escrito, o público, tudo isso vai nos ajudar muito em termos de hermenêutica especial, que é exatamente a hermenêutica que vai estudar a Bíblia, o texto bíblico. Então, vejam lá, a hermenêutica geral possui um caráter mais genérico e se refere à interpretação de todos os tipos de textos. Já a hermenêutica especial é mais específica e trata da interpretação de determinados escritos como leis, obras religiosas, aqui de forma especial a Bíblia, literaturas, poesias, etc. Então, a hermenêutica geral, ela vai ser usada na interpretação de textos gerais. Então, quando você lê, por exemplo, uma notícia de jornal, quando você lê um livro, um romance, você vai utilizar o seu conhecimento gramatical para você fazer uma interpretação geral. Então, você vai interpretar o texto. Isso, todos nós temos essa capacidade de interpretação do texto, ok? Se você tem dificuldade de interpretação do texto, talvez agora seja uma grande oportunidade para você, de repente, pegar alguns livros de gramática e, se for o caso, voltar a estudar. Não tem problema nenhum, ok? Nós não devemos nos envergonhar disso, mas aproveitar a oportunidade, né? De repente, nós não fizemos um bom ensino fundamental, nós não fizemos um bom ensino médio, é possível que nós não tenhamos feito um curso universitário. Então, quando a gente vai ler um texto, a gente tem as dificuldades comuns. E isso parece que é muito comum entre os brasileiros, né? Parece que 80%, não sei se é exatamente essa estatística, mas parece que 80% dos brasileiros, eles leem, mas não conseguem interpretar aquilo que eles leem. Então, vejam, nós somos estudiosos da palavra de Deus. Então, precisamos agora falar para o Senhor: Deus, eu preciso estudar. Então, tira da sua mente, mais uma vez, aquela ideia de que o crente não precisa estudar. Não, pelo contrário, nós precisamos estudar e precisamos ser os melhores em termos de conhecimento de textos e conhecimentos da palavra. Lembram de Daniel e seus amigos, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Por que eles foram promovidos lá na Babilônia? Exatamente porque eles eram cultos, eles tinham excelente conhecimento da cultura judaica e também de outras culturas. Então, o rei os promoveu por causa disso. Então, a Bíblia, ela não é contra nós estudarmos. Pelo contrário, a Bíblia, ela nos incentiva a estudar. E é isso que eu quero despertar em vocês, tá? Ou em você. Se você já gosta da língua portuguesa, continue lendo, continue fazendo a interpretação de texto. Se você tem essa dificuldade, ore ao Senhor para que Deus te ajude nesse sentido. E
e você possa, então, crescer. Então, aqui em termos de estudos que nós vamos praticar aqui, em termos da hermenêutica bíblica, é exatamente a hermenêutica especial que será usada para nós chegarmos a uma interpretação bíblica mais próxima possível daquilo que o autor bíblico quis dizer. Tá? Por que mais próxima possível? Porque vocês vão perceber que existem passagens na Bíblia que são de extrema dificuldade. Então, por exemplo, quando se estuda o gênero apocalíptico, né, que é o Apocalipse, ele tem um gênero específico pelo qual ele foi escrito. Então, o gênero apocalíptico não é um gênero fácil de estudar. É por isso, por exemplo, que nós temos dentro da escatologia, no mínimo 4 correntes escatológicas. O que são essas 4 correntes escatológicas? São formas diferenciadas de interpretação. O que isso demonstra? E o que isso deve demonstrar a nós? Que nós somos dependentes do Espírito Santo. Ninguém pode chegar, bater no peito e dizer, não, a minha interpretação é a interpretação correta. Mas nós devemos ser humildes e reconhecer que nós dependemos do Espírito Santo, que nós precisamos estudar e, inclusive, aceitar a interpretação do outro e não estarmos nos degladiando, competindo e discutindo doutrinas. Não é esse o sentido, mas é buscando o bom entendimento. Muito bem. Então, o que o intérprete precisa saber? São 3 pontos aqui que eu vou discutir com vocês, aí nós vamos para o intervalo e voltamos logo em seguida. Então, o intérprete precisa saber, primeiro, a Bíblia interpreta a si mesma. Essa é a primeira regra fundamental da hermenêutica. Então, não tem como você fugir dessa regra. Tá? Então, muitas partes da Bíblia explicam outras partes, como, por exemplo, o abominável mencionado em Mateus 24:15 e em Marcos 13:14, é interpretado em Lucas 21:20. Então, se você der uma olhada no sermão escatológico de Jesus, ali em Mateus e em Marcos, tanto Mateus como em Marcos relatam Jesus falando a respeito do abominável, da desolação, que viria para destruir Jerusalém. E tanto Marcos como Mateus, eles vão dizer, quem lê, entenda. Agora, é interessante que quando nós vamos para Lucas, no capítulo 21, Lucas interpreta o abominável da desolação. Então, é por isso que, quando nós lemos os evangelhos, nós devemos lê-los de forma a colocar um ao lado do outro. É por isso que existem esses 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, como sendo os evangelhos sinópticos. O que são esses evangelhos sinópticos? São evangelhos que tratam do mesmo assunto, porém com redação diferente. Agora, o Evangelho de João, ele já não está nessa categoria de Evangelho sinótico. Por quê? Porque os assuntos que João trata é exclusivo de João. Então, quando você estuda o Evangelho de João, você vai ver que as passagens que ele relata a respeito de Jesus, você não vai encontrar em Mateus, em Marcos e em Lucas, a não ser alguns pontos muito raros. De outra forma, você vai ver João como sendo aquele discípulo, aquele apóstolo que esteve com Jesus até o último ponto, até o último momento da vida de Jesus. É exatamente João que vai escrever lá no último suspiro de Jesus, quando ele fala, está consumado. Ele usa a palavra grega tetelestai, que quer dizer o seguinte, Jesus está dizendo, está consumado.
aquela obra que eu precisava realizar para o Pai, eu realizei. Então, João tem uma característica totalmente diferenciada dos demais evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Então, Mateus, Marcos e Lucas, eles são semelhantes. Então, os três tratam, por exemplo, do sermão escatológico de Jesus. Então, quando a gente coloca um do lado do outro, e essa é a ideia dos evangelhos sinóticos, você ler a mesma história, a mesma passagem, comparando o paralelo entre eles. Quando você lê no conjunto, comparando os paralelos, você vai ter mais entendimento. Então, por exemplo, se você ler a Mateus 24:15 e Marcos 13:14 a respeito do abominável, da desolação, que Jesus cita, referindo-se a Daniel 9:27, você não vai saber o que é o abominável da desolação. Porém, se você ler Lucas 21:20, vai ficar claro, porque Lucas 21:20 vai dizer: quando, porém, virdes Jerusalém sendo sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Aí está, então, Lucas interpretando o abominável da desolação. Aquilo que Marcos nem Mateus interpretaram, Lucas interpreta. Então, o que é o abominável da desolação, conforme os três evangelhos? É exatamente o exército romano, comandado pelo general Tito, no ano 70 depois de Cristo, que invadiu Jerusalém. Na verdade, esse cerco, vejam que Lucas fala: quando, porém, vir Jerusalém sendo sitiada de exércitos. A história diz que o exército romano começou a sitiar Jerusalém e aos redores ali da Judéia no ano 66 depois de Cristo. Por quê? Porque eles começaram a minar as forças dos judeus. Então, o cerco começa em 66, continua em 67, 68, 69, quando os judeus estavam totalmente minados, porque eles não tinham como sair nem para comprar alimentos, aí eles estavam enfraquecidos, e é nesse momento que o Império Romano, então, através do exército, comandado pelo general Tito, invade Jerusalém, destrói Jerusalém, destrói o templo, eles incendeiam o templo, ao ponto de não ficar pedra sobre pedra, cumprindo-se, então, a profecia que Jesus tinha falado, que realmente não ficaria pedra sobre pedra. Então, o que nós encontramos? Se nós queremos interpretar o abominável da desolação, primeiro eu tenho que olhar os paralelos. Então, se esse assunto é relatado nos três evangelhos, nos sinóticos, eu preciso ler a mesma passagem nos três. Agora, se eu leio as três passagens nos três evangelhos e eu não encontro a interpretação, eu não encontro a revelação daquela situação, eu preciso, então, continuar os meus estudos. Eu preciso ir para mais comentários, eu preciso ir para mais dicionários, talvez conhecer um pouco mais da geografia, o público que recebeu aquela informação, qual era a cultura da época, por quê? Porque estou buscando uma interpretação. Essa é a forma correta e a forma séria de nós estudarmos a palavra de Deus. E não sermos displicentes e negligentes ao ponto de achar alguma coisa que venha da nossa mente. Esse abominável da desolação é fulano de tal. Nós não podemos fazer isso. Então, a Bíblia, ela interpreta a si mesma. Se ela não nos dá resposta, nós temos que nos calar. Então, esse é o primeiro ponto que o intérprete precisa saber e que você saiba a partir de agora. Então, se você não obtém resposta, vai ter que cavar um pouco mais.
e se mesmo cavando não tem resposta, nós temos que nos calar. Então, por exemplo, nós já falamos, quando nós estudamos perícope, nós pegamos aquela perícope que fala a respeito do espinho na carne de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, e nós vimos que nós não encontramos na Bíblia nenhuma base teológica para nós descobrirmos qual era esse espinho na carne. E também não interessa. Então, aquilo que realmente não é relevante, a Bíblia não vai trazer para nós. Porque a Bíblia ela não é exaustiva, ela não vai responder todas as perguntas. Então, nós que somos pastores, intérpretes, pregadores, professores, nós não precisamos ficar preocupados em responder tudo que o aluno pede. Nós só vamos responder aquilo que é possível responder. A Bíblia é consistente, e tem dois aí, isso é importantíssimo também. Isto é, se sua interpretação de uma passagem contradiz o resto da Bíblia, ou melhor, contradiz o que o resto da Bíblia diz sobre o tema, a interpretação provavelmente está errada. Os ensinamentos da Bíblia não se contradizem. Então, é algo que nós temos que tomar muito cuidado. É por isso que o estudo da Bíblia, a exegese, principalmente, que vocês entenderam a proposta da exegese, mesmo que você não tenha estudado, você pode rever as aulas depois. A exegese e a hermenêutica são disciplinas que requer muito trabalho do intérprete. O estudante ele vai realmente se debruçar sobre as Escrituras para garimpar ali, trazer exatamente aquilo que o Espírito Santo inspirou. Essa é a ideia. Então, vejam só, quando a gente está estudando principalmente doutrinas, vamos pegar, por exemplo, a doutrina da Trindade. Nós não podemos firmar a doutrina da Trindade somente no Antigo Testamento, que nós vamos ter problema. Então, quando nós estudamos a doutrina da Trindade, nós vamos ter que analisar, na verdade, a Bíblia toda, porque para que nós encontremos toda aquela linha hermenêutica que vai dar a base para nós dizermos, então, com clareza a respeito da Trindade, como o Pai sendo Deus, o Filho sendo Deus e o Espírito Santo sendo plenamente Deus, porém um único Deus. Então, é isso que nós precisamos ter em mente como intérprete. E para finalizar, então, essa primeira parte, o Espírito Santo nos ilumina para o correto entendimento da palavra. Logo, devemos depender do Espírito Santo na correta interpretação da Bíblia. Afinal, ele é o autor por excelência, conforme nós vimos na segunda carta de Pedro 1:21. Então, o perigo da exegese e da hermenêutica é nós mergulharmos nessas disciplinas e colocarmos o Espírito Santo do lado. Isso não pode acontecer. Na verdade, todo o trabalho tem que estar em linha com aquela famosa frase de Calvino, que eu já citei várias vezes para vocês. Se você não ouviu, você vai ouvir novamente, vai ouvir pela primeira vez. Se ouviu, vai ouvir novamente. Calvino, com relação à interpretação da Bíblia, ao estudo da palavra, ele dizia: orare et labutare. É uma frase em latim que significa oração e trabalho. Orare et labutare. Então, não existe apenas o labutare. O labutare pode estar, por exemplo, na interpretação das leis de uma nação, da Constituição brasileira, por exemplo. O cara pode, então, fazer uma exegese, uma hermenêutica profunda ali do texto da Constituição brasileira e extrair da Constituição o que exatamente o texto está dizendo. Agora, com relação à palavra de Deus, não. Nós precisamos da exegese, da hermenêutica, mas nós dependemos
exclusivamente da iluminação do Espírito Santo para o correto entendimento da palavra. Ok, pessoal? Então vamos dar um intervalo e retornamos já já para a nossa segunda parte.